Irmãos, fui incumbido pelo Senhor Deus em primeiro lugar e depois pelos pastores e o conselho dessa igreja de trazer a mensagem de hoje nessa série na carta de Tiago, uma carta extremamente prática. E me cabe expor nesta manhã os versos do primeiro capítulo, 22 até o 25. Eu farei a leitura e a exposição na NVI, Nova Versão Internacional. Você deve ficar com a sua Bíblia aberta e olhar com bastante atenção para o texto. Carta de Tiago, capítulo 1, do verso 22 ao 25. Diz assim a palavra do Senhor: Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Ó Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Palavra esta que tem sido pregada domingo após domingo. E todos nós, Senhor, somos justamente acusados de não sermos praticantes apropriados, Senhor, de tudo aquilo que nós sabemos e ouvimos. Nós sabemos os Teus mandamentos e conhecemos as Tuas leis, sabemos a Tua vontade, Senhor, mas nós quebramos os Teus mandamentos. Nós precisamos, Senhor, do Teu Espírito para santificar o nosso coração. Mais uma vez o Senhor falará conosco, porque a Tua palavra, sendo lida e exposta, trata-se do Senhor falando ao coração do Teu povo. Nós somos ovelhas do Teu pastoreio, Senhor, e rogamos que o Senhor, que pastoreia perfeitamente o nosso coração, nos confronte nesta manhã, mas transforme o nosso coração a fim de que as verdades aqui ensinadas não sejam apenas ouvidas, mas praticadas. Que o Teu bom nome, Senhor, seja exaltado e que a glória da Tua graça, Senhor, seja evidenciada ao descobrirmos um pouco mais de quão grande é a nossa necessidade da Tua graça para sermos reais praticantes da Tua santa palavra, da Tua santa lei. Nós Te bendizemos, sabendo que o Senhor nos ouve pela mediação do nosso mediador perfeito, aquele que cumpriu a lei em todos os detalhes. Nós Te louvamos por Ele e no nome dEle. Amém. Certa vez, meus irmãos, perguntaram a um homem de Deus o que era mais importante, ler a Bíblia ou orar? E o homem de Deus respondeu com uma outra pergunta: o que é mais importante para um pássaro, a asa direita ou a asa esquerda? Essa mesma ilustração pode ser aplicada à verdade da vida cristã, do debate entre a necessidade da ortodoxia, que é a doutrina correta, e a necessidade da ortopraxia, que é a prática correta. Irmãos, nós não podemos voar com uma asa só. Nós precisamos de ortodoxia e precisamos de ortopraxia. Qualquer uma que nós escolhamos a despeito da outra, nos fará ser cristãos ruins. Ou talvez isso signifique que não poderemos ser verdadeiramente cristãos. Foi um historiador do século XVII, chamado Thomas Fuller, que disse que quem não vive segundo o que acredita, não acredita. Quem não vive segundo o que acredita, não acredita. Ninguém deve ser considerado cristão apenas porque professa as doutrinas cristãs. O cristão deve ser considerado cristão porque é praticante da doutrina cristã. Afinal de contas, a Escritura por várias vezes repete que o justo viverá pela fé.
Nós vivemos pela fé, não apenas cremos naquele corpo doutrinário que nós chamamos de doutrinas da fé cristã. A habilidade doutrinária, meus irmãos, nem sempre é uma evidência da maturidade cristã. Mas a vida coerente à luz da correta doutrina, isso sim é um sinal de maturidade cristã. E a Escritura, em geral, nos chama a ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes dela. Tiago 1, 22 a 25 é, em particular, e talvez o texto mais conhecido que enfatiza essa verdade. Não é o único, mas realmente o texto que enfatiza mais claramente a verdade bíblica de que ortodoxia, doutrina correta, sem ortopraxia, prática correta, não funciona. Nós precisamos então ser ortodoxos e ortopráxicos, porque ortodoxia sem ortopraxia é vazia. É por isso que Tiago convoca os seus leitores, irmãos, a serem praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Seja praticante da palavra. Esse é o tema do sermão de hoje. No verso 21, exposto no domingo passado, Tiago diz que a palavra foi implantada no coração dos seus leitores. Isso significa, irmãos, que a palavra foi colocada dentro deles, não está mais fora. E essa linguagem usada por Tiago aqui no verso 21, que antecede o conteúdo da exposição desta manhã, é basicamente uma leitura que Tiago faz da profecia de Jeremias 31, sobre a nova aliança, que Deus imprimiria no coração do seu povo as leis. Agora as leis não estariam mais nas tábuas, mas as leis estariam no coração do seu povo. Então, os versos 22 a 25, versos que são objetos da exposição de hoje, exigem que aqueles que dizem que a palavra foi implantada em seus corações respondam coerentemente a essa verdade. Então Tiago nos oferece 3 lições que aparecem nesses versos. E a primeira delas, no verso 22, e fique atento ao texto, é: não seja meramente um ouvinte da palavra. O verso 22, então, irmãos, começa com um imperativo, isto é, uma ordem. Essa é a frase mais importante dos versos que nós lemos. E essa ordem se aplica indiscriminadamente a todos os cristãos de todos os tempos. E não apenas a todos os cristãos de todos os tempos, mas se aplica também a todos os cristãos em qualquer nível de maturidade, aos cristãos mais velhos ou aos cristãos mais novos. Ser praticante da palavra no texto se contrapõe a não ser apenas um ouvinte. A ordem completa de Tiago é: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Mas Tiago não está dizendo que ser um ouvinte da palavra é ruim. Todos nós somos, irmãos, ouvintes da palavra. Tiago está dizendo que, na verdade, ser meramente um ouvinte da palavra é ruim. E meramente um ouvinte é não ser um praticante. Nós nos reunimos todos os domingos aqui para adoração pública, porque Deus nos convoca para fazê-lo. E pela graça e misericórdia do nosso Deus, Ele fala conosco, irmãos. Todos os domingos a palavra tem sido pregada e Deus fala conosco. Mas não é impossível que haja entre nós alguns ou muitos que sejam meramente ouvintes. E de acordo com Tiago, aqueles que são meramente ouvintes da palavra estão enganando-se a si mesmos. Lendo esse texto, meus irmãos, eu me lembrei da Confissão de Fé de Westminster. O capítulo 18 da Confissão de Fé lida com a doutrina da certeza da salvação. E a confissão diz exatamente assim: os hipócritas e os outros não regenerados, isto é, aqueles que não nasceram de novo, se iludem vãmente com falsas esperanças e carnal presunção. Ou seja, a linguagem da confissão demonstra então que é possível ter certeza da salvação, mas não ser salvo. Do mesmo modo que certamente é esperado que todo crente tenha certeza da salvação. Os hipócritas e os outros não regenerados podem ter certeza da salvação e não serem salvos. Hipócritas, na linguagem da confissão, são aqueles que estão reunidos com o povo de Deus. Aqueles que fazem parte da igreja, pelo menos da igreja visível. Os outros não regenerados
é uma referência àqueles que ainda não ouviram e não entenderam a palavra da verdade. Mas a ênfase de Tiago, irmãos, recai sobre a igreja, porque o texto é escrito para a igreja. Tiago não está pensando nos regenerados, nos não regenerados que estão fora da igreja. Ele está pensando nos não regenerados que são professos. Isso significa que são hipócritas. Porque se são professos, mas não foram regenerados e não vivem de acordo com a palavra, então esses são falsos crentes. Tiago, então, pretende falar tanto aos falsos crentes, como aos vacilantes fiéis, os verdadeiros crentes que são vacilantes, como também aos crentes que são fiéis. Mas todos esses estão sujeitos ao auto-engano em alguma medida, em níveis diferentes, obviamente. Todos nós, irmãos, somos vacilantes nessa área. Todos nós somos culpados em alguma medida de hipocrisia. E mesmo que você se considere uma pessoa polida, madura, íntegra, ainda assim você não é perfeito. E a grande prova disso é que todos nós aqui, todos nós sabemos mais do que praticamos. Os pecados que cometemos, como já disse na liturgia, não são pecados de ignorância, pelo menos não na sua maioria. A maioria dos pecados que nós cometemos são coisas que nós já sabemos que não devemos praticar. Mas ainda assim o fazemos. Então é preciso que a gente entenda corretamente como que a linguagem e o texto do verso 22 aplica-se a nós. Em primeiro lugar, eu não posso dizer que não há nenhum falso crente entre nós, irmãos. Eu até gostaria, mas eu não posso. A Escritura ensina que o joio e o trigo crescem junto. E o falso crente, que é o hipócrita, é um mero ouvinte da palavra de Deus em um nível extremamente intenso. Em outras palavras, ele é um hipócrita que se auto-engana. Mas antes que você se esquive mentalmente dizendo, eu acho que essa exortação não é para mim, então você precisa saber que esse esquivar da mente pode ser um auto-engano. Você pode achar que é salvo e não é. Então, olhe para a sua vida detalhadamente e evite o processo de auto-engano. Tome muito cuidado, irmãos. Você não é confiável. E você deve saber disso. O hipócrita é um inimigo da cruz. Ele sabe se ajustar muito bem aos ambientes. Ele sabe parecer crente, espiritual e fiel quando está com os crentes. Ele parece um cristão junto com os cristãos. Mas quando ele está com os ímpios, aí ele é um verdadeiro ímpio. Ele se molda, ele dialoga com eles como se fosse um deles, porque na verdade ele é um deles. Ele só faz de conta que não é, mas ele é. Ele ouve a palavra domingo após domingo, mas ele não pratica a palavra. Então, se nesse exame você se vê como um hipócrita inimigo da cruz, alguém que ouve a palavra, mas não pratica, fazer uma promessa agora mesmo, de que agora sim, agora que Deus falou comigo, então eu vou ter uma vida diferente, eu vou mudar, não vai resolver. Não vai resolver. Você precisa se humilhar diante daquele único homem que jamais teve qualquer fração de hipocrisia. Você precisa olhar para esse único homem, esse único santo que foi completamente santo e que foi santo em todas as ocasiões, em todos os lugares, com todas as pessoas. Ele foi o melhor praticante da palavra que existiu. Ele foi o santo mais disciplinado. Se você é um hipócrita, você precisa olhar para esse homem. Você deve olhar para a cruz de Cristo. Porque só olhando para a cruz de Cristo, você será capaz de se humilhar e confessar que você não passa de um hipócrita. E a cruz de Cristo precisa quebrantar o seu coração. Precisa romper com essa postura obstinada de ser arbitrariamente um ouvinte da palavra e não um praticante.
Então você deve olhar para Cristo, o Salvador, e deve ver o que Ele fez para pagar por essa conduta hipócrita. Você deve olhar para Ele e crer que a justiça dele pode ser dada a você. Não saia daqui dizendo assim, agora eu vou mudar, eu vou deixar de ser hipócrita. Não, se humilhe diante deste homem de Cristo. Se dobre e olhe para a cruz, porque uma simples promessa por parte de um hipócrita não pode ser eficaz. Você precisa olhar para o teu Redentor e poder dizer que Ele é o seu Redentor. E depois de olhar para Ele, você conseguirá se tornar um praticante e não meramente um ouvinte. Mas se você não é um hipócrita, se você é só um crente vacilante, você também é culpado de ser mais conhecedor do que praticante da palavra. Então, você também precisa ser chamado ao arrependimento. Irmãos, aplicando a nossa comunidade especificamente, é preciso dizer que a nossa comunidade é uma comunidade vibrante, uma comunidade reformada que ama a teologia reformada. Isso implica que na nossa comunidade há leitores experientes que conhecem muito de teologia, há aqueles que estão chegando agora e que querem correr atrás do conhecimento dos mais velhos. Eles ficam na cola tentando aprender mais e mais, eles compram livros de teologia quase mensalmente, se não semanalmente. Alguns, além de ouvir o sermão de domingo, ouvem sermões e outras séries de grandes pregadores da internet a semana toda. E isso não tem nada de ruim. Na verdade, nós estamos cheios de boa teologia e isso é bom. Mas o problema é que nós podemos estar confundindo conhecimento teológico com piedade. E não necessariamente essas coisas funcionam desse jeito. Nós programamos a nossa evolução no conhecimento teológico, meus irmãos. Mas nós não nos programamos a nossa evolução na prática cristã. Nós não atacamos pessoalmente os nossos pecados com dureza. Você está com um problema, vai lá e compra um livro para resolver o problema. E tudo bem fazer isso, mas o quanto você se programa para atacar e para mudar aquela disposição distorcida do seu coração. O conhecimento e a piedade de forma alguma são inimigos, irmãos. Mas o conhecimento que não visa a piedade é pífio, é lixo, é refúgio. Nós precisamos aprender que nem todos nós somos chamados para dominar temas teológicos profundos. Mas todos nós somos chamados para ter uma vida cristã piedosa, santa, para sermos praticantes da palavra de Deus e não meramente ouvintes. Por isso, programe sim a sua evolução no conhecimento teológico. Faça isso, mas comece a lutar mais para fazer o que um cristão faz do que para saber o que um cristão sabe. O conhecimento não fará de você um cristão melhor, mas a prática fará de você um cristão melhor. Eu quero falar com as nossas crianças agora. Crianças, vocês sabem já, porque eu sei que vocês são muito inteligentes. E vocês já sabem o que é certo e o que é errado. Vocês já sabem. Mas vocês precisam fazer o certo, não apenas saber o certo. Vocês precisam fazer o que é certo. Vocês precisam ser obedientes. Não basta saber o que é certo. Mas sabe de uma coisa? Vocês já desobedeceram a Deus, papai e a mamãe, até os vovós. Porque vocês erram. Vocês desobedecem. E quando vocês desobedecem, vocês precisam pedir perdão. Primeiro vocês precisam pedir perdão a Deus. E por meio de Cristo, é a única maneira de sermos perdoados. Sabe por quê? Porque Cristo é alguém que sempre fez o que é certo. Ele não apenas sabia o que é certo. Ele sempre fez o que é certo. E por causa dele,
vocês podem ser perdoados. Não é bom ter um Senhor que sempre fez o que é certo? É muito bom ter um Senhor que sempre fez o que é certo. Lembrem-se dele. Irmãos, o verso 22 então nos ensina o que é a ordem principal do texto, que devemos ser praticantes da palavra e não meramente ouvintes. Agora, os versos 23 e 24 oferecem uma outra lição para nós. Não seja um observador esquecido de suas deformidades. Essa é a segunda lição. Não seja um observador esquecido de suas deformidades. Nesses dois versos, 23 e 24, Tiago, o irmão do Senhor, apresenta então uma ilustração. O ouvinte negligente é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois se esquece da sua própria aparência. O verbo olhar aqui indica olhar com atenção. Então, do mesmo modo que não adianta ouvir com atenção sem praticar, não adianta olhar a si mesmo à luz da palavra e se esquecer dos defeitos que a palavra demonstra que temos. Nós não podemos nos esquecer dos nossos defeitos. Por que o texto diz olhar atentamente? Nesses versos, irmãos, a ilustração que Tiago usa é uma ilustração própria do primeiro século. Então nós precisamos entender como eram os espelhos do primeiro século. Os ricos tinham espelhos de prata e os pobres tinham espelhos de bronze. Mesmo que um fosse melhor do que o outro, ambos os espelhos requeriam uma observação atenta, porque a imagem era um tanto desfocada. Então, na ilustração de Tiago, o espelho é a palavra de Deus que o homem precisa olhar atentamente. O indivíduo olha atentamente para a palavra e reconhece as suas deformidades. Ele vê, ele ouve a palavra domingo após domingo e percebe que precisa ser recuperado, ser reformado. Mas, porque ele é um observador esquecido, ele não se corrige. Ele continua deformado e se esquece de que ele é deformado. Essa ilustração de Tiago, irmãos, provoca uma reflexão ainda maior naqueles que são exortados a serem praticantes da palavra. Tiago mostra que tem um problema ainda mais profundo, que é esquecer das deformidades de si mesmo. Note, eles veem as deformidades, eles enxergam, mas são displicentes, são negligentes, eles não tratam as deformidades. Eles deixam que as deformidades estejam ali. Pense, se você acorda pela manhã, lava o seu rosto e vê que o seu cabelo está um caos, está uma bagunça. Então você escova os dentes e vai se trocar na esperança de pentear o cabelo depois. Mas você se esquece de pentear o cabelo e vai para o trabalho. As pessoas veem a sua deformidade e você não. Você pode até falsamente se enganar e achar, não, mas eu penteei o cabelo. Isso é ridículo, mas acontece, irmãos. Acontece. Mas acontece de um jeito ainda mais grave. A gente vem todo domingo aqui, toma paulada todo domingo, é exortado todo domingo e chega na segunda-feira a gente faz de conta que a gente não tem os pecados que foram confrontados no domingo. É essa razão, se esquecer de quem nós somos e das nossas deformidades, que faz com que a gente se sinta orgulhoso às vezes. Se você é uma pessoa orgulhosa, se você lida com orgulho, a razão é porque você esquece das suas deformidades. Ninguém que sabe que é deformado fica orgulhoso. Pense se você esquece de pentear o cabelo ou de lavar o rosto e sai, e alguém olha para você e diz assim, nossa, você está assim, aí você vai ver no espelho, né? E você fala, nossa, eu estava assim, você fica envergonhado. Mas quem se lembra da sua imagem deformada, ele não fica orgulhoso. E é curioso, irmãos, que alguns cristãos permanecem muitos anos com os mesmos pecados, com as mesmas deformidades.
5, 10, 15 anos praticando os mesmos desvios. Eles se esquecem de que eles precisam corrigir as deformidades. Irmãos, olhar para a palavra de Deus e ver as nossas deformidades é mais do que olhar para a Bíblia e ver o que ela manda que a gente faça. O grande elemento da Escritura que mostra a nossa real deformidade não é a lei per si, é Cristo. Isso significa que uma pessoa que se esquece da sua deformidade, ela está se esquecendo de Cristo. Porque Ele é o objeto da nossa comparação. E se eu me orgulho, me esqueço das minhas deformidades, é porque eu estou esquecendo dEle. Mas a pessoa que realmente é uma pessoa regenerada, e ela se lembra da imagem do seu Salvador, quando olha para si, ela se envergonha diante dEle. Porque ela sabe que Ele é perfeito. Mas aí ela também se lembra da obra dele. E ela toma conhecimento mais uma vez após outra, de que ele morreu para salvá-la dessas deformidades. Então ela se humilha diante dele. Irmãos, não esquecer das suas deformidades é um mandamento bíblico. Curiosamente, se você lê o Catecismo Maior de Westminster, que é um dos nossos símbolos de fé, sobre o primeiro mandamento, que é adorar a Deus e não a nenhum outro Deus, curiosamente, os teólogos de Westminster colocaram o esquecimento como um pecado que quebra o primeiro mandamento. E nós esquecemos das nossas deformidades porque não estamos nos lembrando de Cristo, que é o homem perfeito. Irmãos, e lutar para ter uma vida santa e imitar o nosso Salvador e se lembrar da sua obra e de quem Ele é mais do que tomar uma decisão. Agora sim eu vou viver, agora que o pastor falou que eu tenho que praticar a palavra, eu vou viver. Isso envolve arrependimento, e arrependimento é uma obra do Espírito Santo. Por isso não basta dizer, não se esqueça das suas deformidades só. É preciso dizer, olhe para as suas deformidades e busque e corra para Cristo, o Senhor bondoso que revela as nossas deformidades, mas ao mesmo tempo morreu para que nós fôssemos dotados de poder do Espírito para consertar essas deformidades. Só pelo poder do Espírito e só pela graça dele. Você será esquecido se estiver olhando só para si mesmo e para outros homens. Mas você não se esquecerá de ser humilde se você continuar olhando para Ele. Não olhe para o espelho da palavra de Deus e esqueça das suas deformidades. Olhe para Cristo, para você se lembrar sempre de quem você é e de quão bondoso Ele é. Os versos 23 e 24 nos dão então essa segunda lição. Não seja um observador esquecido das suas deformidades. Isso significa que você deve agir para atacar essas deformidades da sua alma, para corrigir isso. Você deve labutar para isso. E em Cristo, olhando para Ele, nós encontramos graça para ser mais parecidos com Ele e corrigirmos as deformidades da nossa alma. Porque Ele é a perfeita imagem de Deus, enquanto nós somos ainda uma imagem deformada. No verso 25, irmãos, o último verso da exposição, Tiago então nos apresenta mais uma lição que tem a ver com não ser esquecido também. E a lição é: não seja um observador esquecido da lei perfeita da liberdade. De novo, não seja um observador esquecido da lei perfeita da liberdade. Perceba que nesse verso o objeto da visão muda. Eu não olho mais para o espelho que ilustrava a palavra de Deus. Eu olho para a palavra, mas agora Tiago restringe. Você olha para a lei que ele chama de lei perfeita que traz liberdade.
Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender o que Tiago quer dizer exatamente com lei. Tiago era um judeu. Este Tiago é o Tiago, irmão do Senhor. Por isso é difícil dizer que quando Tiago fala de lei, ele não tinha a lei, a Torá em mente. Isto é, os primeiros 5 livros da Bíblia que têm as leis de Deus. Por outro lado, irmãos, nós devemos considerar que Tiago está falando da palavra. Esse é o contexto. Agora, a palavra dá lugar à lei. Curiosamente, Tiago depende dos ensinos do Senhor Jesus mais do que qualquer outro autor do Novo Testamento. Ele cita muito mais os ensinos de Jesus, que podem ser encontrados nos evangelhos, do que propriamente algumas das leis mosaicas. Sempre há um paralelo entre os ensinos de Jesus e a carta de Tiago. Para Tiago, então, lei perfeita da liberdade, ou que traz a liberdade, como traduz a NVI, é uma combinação da lei moral com o ensino de Jesus. Em outras palavras, irmãos, a lei e o evangelho não são inimigos para Tiago e nem para nenhum autor do Novo Testamento. Tiago incorpora a lei ao evangelho e o evangelho à lei. Por exemplo, se você andar um pouquinho mais aí no texto de Tiago e for ao verso 8 do capítulo 2, Tiago chama a lei de lei do reino. Ele diz assim: se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura que diz, ame o seu próximo como a si mesmo. É isso que ele diz. Tiago pega o ensino de Jesus, incorpora ao evangelho e chama de lei do reino. Sem dúvida, irmãos, há diferença entre lei e evangelho, mas não há inimizade entre lei e evangelho. Não há inimizade, e essa é a razão pela qual Tiago chama de lei perfeita que traz a liberdade. Porque para o cristão, os mandamentos de Deus não são um peso, ou seja, não é escravidão. O peso que nós vemos na lei é o peso da culpa por sermos infratores. Esse peso foi carregado pelo nosso Salvador. Note que Tiago não está falando, e ele não fala isso em nenhum lugar da carta, das cerimônias do Antigo Testamento. Ou, em outras palavras, da lei cerimonial e civil do Antigo Testamento. Tiago está falando da vontade de Deus expressa na lei moral. O cristão precisa olhar para a lei moral, em particular, podemos falar dos 10 mandamentos, e amar a vontade de Deus ali. O cristão precisa amar a vontade porque os mandamentos do Senhor são revelações do seu próprio caráter. Isso implica que na nova aliança a lei moral é continuada. A lei, à luz do evangelho, irmãos, não traz escravidão, mas liberdade. Por quê? Porque ela nos adequa à imagem do homem perfeito, que é Cristo. Então, a relação do cristão com a lei não pode, de maneira alguma, ser uma relação de inimizade. Tanto é que Tiago usa 2 verbos para falar da relação do homem que olha para a lei com atenção. Ele vai usar 2 verbos. O primeiro deles, note aí no texto. Esse homem que olha atentamente para a lei da perfeita liberdade, persevera na lei. Isso significa que ele permanece fiel à vontade do Senhor revelada na lei do Evangelho. Em outras palavras, isso significa permanecer nos mandamentos de Deus conforme ensinados pelo Senhor Jesus Cristo. Já a segunda coisa que Tiago fala é uma coisa negativa, isto é, que não devemos ser. E aí ele vai dizer, não devemos ser ouvintes esquecidos. Do quê? Da lei. A NVI traduz o substantivo esquecimento no grego como um verbo. E ela faz isso por uma razão legítima, porque a ênfase recai nesse verbo. A razão é simples. Você não pode permanecer da lei se você esquecer dela. Do mesmo modo, você não pode ser ouvinte da lei se você esquecer dela. Então, a NVI traduz como no verso 22,
persevera na prática dessa lei, não esquecendo de forma verbal o que ouviu, mas praticando. Porque a ênfase recai no esquecimento nesse verso. A conclusão, então, irmãos, do texto, note aí no texto, é que o homem que permanece na lei e que não se esquece sendo ouvinte e praticando, esse homem será feliz naquilo que fizer. Ou como a Ara Almeida Revista e Atualizada traduz, esse homem será bem-aventurado. O feliz aqui é bem-aventurado. Mas note, irmãos, não é difícil nos tornarmos legalistas quando nós focamos demais em nossa própria conduta à luz da lei. Não é difícil. Talvez cada um de nós tenha uma história de como pendeu para o legalismo. Esse é um perigo recorrente na vida cristã. Nós somos tão pecadores que, mesmo quando buscamos ser santos e nos adequarmos à lei, ainda assim o nosso coração pode se tornar legalista. Mas o texto está dizendo que quem permanece na lei e olha atentamente para ela, então esse é feliz. Por isso, não esquecer da lei e não ser um praticante da lei, não olhar atentamente para ela, não é uma opção para nós, é realmente um mandamento. E se nós acreditamos que a Bíblia e toda ela é a palavra de Deus, irmãos, então nós não temos saída. Nós não podemos abandonar os mandamentos de Deus. Exceto aqueles que foram cumpridos em Cristo. E quando eu me refiro a mandamentos e Tiago se refere à lei, nós estamos falando da lei moral. Definitivamente nós não podemos esquecer da lei. Não podemos. Mas o que acontece também, irmãos, que correndo do legalismo, alguns acabam se entregando ao outro extremo, que é o que nós chamamos de antinomismo, que é viver sem lei ou sem obediência à lei. Esse comportamento barateia a graça. Perceba como que a linha é muito tênue. Se você foca indevidamente na lei, você se torna um legalista. Se você deixa de olhar para a lei, você se torna um antinomista. Qual que é a saída, então? A saída, irmãos, é mais simples do que se imagina. A saída é olhar para Cristo. Essa é a saída. Nós precisamos manter os nossos olhos em Cristo, porque Cristo é a personificação da lei. E por quê? Porque Ele foi o único homem que foi o cumpridor perfeito da lei. O único. Cristo é verdadeiramente o bem-aventurado, que não tropeçou em nenhum mandamento. É Ele que é o justo do Salmo 1 que nós cantamos, irmãos. O Salmo que diz, bem-aventurado o homem. No hebraico lá, no Salmo 1, o homem está com o artigo definido, dando a entender para os leitores que tinha um homem específico em mente. E o texto lá, que não andou no conselho dos ímpios, não se sentou na roda dos escarnecedores e não se deteve no caminho dos pecadores, no hebraico nunca fez nenhuma dessas coisas. O homem justo, o bem-aventurado, é Cristo. Como que nós olhamos para a lei e nos protegemos do legalismo? Olhando para a lei com as lentes do Evangelho. Irmãos, se nós olharmos para Cristo, nós vamos permanecer na lei, porque nós vamos querer andar como Ele andou. Mas, quando nós olhamos para Cristo e vemos o seu cumprimento perfeito da lei, a lei se torna encantadora para nós, porque nós vemos a beleza de um Senhor santo e bondoso cumprindo-a nos seus mais detalhados termos. Mas se a gente olhar para os mandamentos sem as lentes do Evangelho, então nós cairemos em uma das duas formas equivocadas acima. Ou legalismo ou antinomismo. Ou nós cairemos então no legalismo hipócrita, ou nós deixaremos a lei de lado. Mas o Evangelho muda a nossa relação com a lei, irmãos. Porque o Evangelho nos impede de não apreciar a lei pela lei. O Evangelho nos ajuda a apreciar a lei por causa da obediência perfeita do Salvador. Além disso,
por causa do Evangelho, que não é apenas a libertação da culpa dos nossos pecados, mas também a infusão do poder do Espírito para que nós vençamos os pecados, nós podemos ser cumpridores da lei. Nós podemos ser praticantes da palavra e não meramente ouvintes. Nós podemos andar em conformidade com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Nós podemos, irmãos, porque a obra de Cristo foi eficaz e o Espírito habita em nós. É claro que isso não significa que nós seremos perfeitos, não me entenda errado. Mas se estamos em Cristo, irmãos, se estamos em Cristo, nós podemos vencer o pecado. E sabe de uma coisa? Se tornar um praticante da vontade de Deus e da lei do Senhor não será penoso para nós. Não porque apenas nós já temos o poder do Evangelho para viver santamente por causa do Espírito Santo. Mas tem uma outra coisa. O Senhor Jesus prometeu que nunca nos abandonará. Ele está conosco para nos ajudar a ser como Ele é. Nós estamos unidos a Ele para ser como Ele é. E Ele nos ajuda. Ele é bondoso conosco nos nossos tropeços. Irmãos, a vida cristã é marcada pelas nossas quedas, pelas nossas inconstâncias, pelos nossos fracassos. Mas o cristão é chamado à ortodoxia como a ortopraxia. Mas note, a verdadeira prática cristã não significa apenas progresso em santidade. Não apenas isso. A vida cristã verdadeira, que é refletida na nossa prática, é refletida na maneira como nós lutamos para obedecer. Então, o cristão verdadeiro, ou em outras palavras, o cristão prático que obedece à palavra de Deus, é o cristão que luta para obedecer, e luta de novo, e luta de novo, e luta de novo, porque ainda não chegou a hora do pecado ser tirado de nós. Então nós lutamos de novo, e lutamos de novo, e lutamos de novo. E sabe o que acontece? Isso não nos cansa. Não a ponto de nos derrubar. Porque, sabendo que nós tentamos e tropeçamos, o cristão é experimentado em outra coisa. Ele vive na prática a bondade de um Deus perdoador, que o levanta e diga, vai, não peques mais. E aí o cristão cai de novo, e o Senhor o levanta e diz, vai, não peques mais. E a gente não pode baratear essa graça, irmãos. Nós temos que ir e não pecar mais. De novo, isso não é ser perfeito. Isso é usufruir da bondade de um Deus tão bondoso para ser praticante da palavra e não meramente ouvinte. Se você é um cristão vacilante com traços graves de hipocrisia, então você precisa se arrepender, humilhar e mudar. Mas eu sei, meu irmão, que você não consegue sozinho. Você é como uma criança pequena e fraquinha. Então eu preciso enfatizar e dizer novamente que você não está sozinho. Que o Senhor está com você. Ele continua exigindo igualmente que você seja não meramente ouvinte, que você não se esqueça das suas deformidades e que você não deixe de olhar para a lei, mas que você permaneça nela. Mas Ele quer te ajudar a fazer isso. Cristo não diz para você, vá e seja como eu fui, se vire. Ele diz, vá, seja como eu fui, mas fique olhando para mim porque eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. É por isso que o texto que nós expomos, irmãos, termina dizendo que o homem que olha e permanece da lei não é um ouvinte esquecido. Ele será feliz naquilo que fizer. O verdadeiro cristão vive o que acredita, mas ele não faz isso sozinho, porque ele não consegue. Ele faz isso com a ajuda de Cristo. E ele vive ouvindo, vá e não peques mais. Irmãos, nós precisamos viver a ortodoxia e a ortopraxia. Não podemos abandonar essas coisas. E como eu disse, nós precisamos
de ajuda. Então vamos orar e depois nós vamos cantar um cântico, que é um cântico até infantil, que diz que nós somos fraquinhos e pequenos. Mas lembre-se, o reino de Deus é dos pequeninos, aquele que se faz como uma criança, que é levada pelo seu Salvador no caminho da verdade, da justiça, da lei. Esse é o que é bem-aventurado. Vamos orar. Ó Senhor, nós rogamos que o Senhor nos aperfeiçoe. Nós sabemos o quão vacilantes somos. Nós somos hipócritas às vezes, Senhor. E precisamos olhar para Cristo para ser como Ele é. Senhor, que a lei não nos desespere, mas que nós possamos vê-la como encantadora por causa de Cristo Jesus. Ajuda-nos a usar essas lentes e que Cristo seja aquele por meio de quem nós enxergamos todas as coisas. Ó Senhor, nós te bendizemos, porque sabemos que o Senhor atua em nós e faz a tua vontade. Nós queremos ser cumpridores da tua palavra, Senhor, não meramente ouvintes. Livra-nos, Senhor, da hipocrisia. Livra-nos do esquecimento das nossas deformidades. E livra-nos de deixarmos a lei de lado. Abençoa-nos, Senhor, mais uma vez. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.